Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Esse é o terceiro vídeo, tá? E hoje eu quero conversar com vocês sobre um caso aí que essa semana, enfim, movimentou a internet, tá? Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e comente aqui a sua opinião, se você concorda, se você discorda, deixe temas de vídeos também, tá? Vamos lá para o que a gente tem de tema hoje? Quero conversar com vocês sobre esse caso aqui, ó. Cadê? Vamos lá. Sobre o caso da Samília Ornelas, estudante desligada da UF após questionamento sobre cota racial. Então, essa daqui é a Samília Ornelas, né? Uma mulher tipicamente brasileira, parda, e que foi impedida de entrar, de continuar os seus estudos, né? eh, Na UF, aprovada em medicina. Ela passou na prova, conseguiu a pontuação pelo sistema de cotas de pessoas preta e parda. Ela conseguiu, quando ela foi aprovada pelo ponto, né, usando as cotas, a faculdade, né, a universidade, melhor dizendo, é, disse que ela não atendia os critérios. Ela entrou com uma liminar na justiça. A justiça atendeu o pedido dela e ela chegou até a fazer um semestre, e aí no final desse primeiro semestre a universidade entrou, ela viu que mesmo ela conseguindo eliminar, a universidade cancelou, né, é, a matrícula dela, né? Então tem aqui, ó, já no primeiro semestre de aula e prestes de concluir o período, a liminar foi cassada, ou seja, a universidade conseguiu desfazer da liminar que autorizava ela a continuar, né, enfim, a ela estudar na universidade. A universidade alegou que o caso já havia sido analisado e reforçou que a estudante estaria ocupando a vaga de outra pessoa, autodeclarada parda. Esse é um caso muito emblemático do que tem sido a nossa sociedade brasileira atual, né? Em que, enfim, que as coisas são muito confusas, em que a gente não tem uma identidade nacional, nem uma construção de nada próprio. A gente importa tudo, né? Seja bom, seja ruim. O problema é que as coisas são importadas da forma que ela funciona em outros países, e a adaptação para o Brasil é sempre muito ruim. Então, uma das coisas que a gente importou foi essa pauta de racismo, que não é um racismo, digamos assim, não é um pensamento que foi construído com base no que aconteceu aqui no Brasil, mas foi importado dos Estados Unidos, nessa divisão entre pretos e brancos da americana. A gente importou isso, e a gente lida com o racismo no Brasil como se a gente estivesse lá nos Estados Unidos. E a gente não entende as nuances da nossa sociedade. E esse aqui é um claro exemplo disso, onde uma mulher claramente parda, é, popularmente a gente consideraria como parda, não foi considerada parda o suficiente. E aqui que é o problema, que é justamente essa análise de coloração, essa análise de características genéticas para saber se alguém pode ou não pode acessar algo a partir da sua característica física ou da sua cor, o que é algo, enfim, bastante estranho, e que remete a coisas ruins, né? É, e aí eu quero, e aí só para você ter uma ideia, para a gente conversar um pouco melhor sobre isso, dá uma olhada aqui tem um Twitter aqui do cachorro Banguela, né? Eu tô pegando dele, não sei, enfim, exatamente, aparentemente isso daqui é verdadeiro, mas enfim, eu peguei, não peguei do site da UF, do Instituto Federal do Pará. Peguei de um cara do Twitter que postou, né, que são os critérios para avaliação de cota. Então, critério: pele, nariz, boca, dente, maxilar, crânio, face, cabelo, barba e arcos zigomáticos. Isso aqui é uma loucura, tá, gente? Ou seja, a avaliação para saber se você vai ser permitido a acessar algo está de acordo com a sua pele, com o seu nariz, com a sua boca, com o seu maxilar, com o seu crânio, com a sua face, com o seu cabelo, com a sua barba. Ou seja, se você pode acessar a cota e usar o sistema de cota, é feito quase que é literalmente uma análise racial, uma análise de suas características. Assim, é algo bem assustador. E isso está completamente normalizado dentro do sistema brasileiro, tá? E aí eu quero contar uma história pessoal minha, para falar minha opinião sobre o caso.
Eu lembro que eu estudava no ensino médio e eu uma vez estava na aula de sociologia e um professor, o meu professor de sociologia, ele decidiu fazer como se fosse um debate entre a turma para que a gente pudesse debater sobre, enfim, sobre temas relevantes que estavam, enfim, na nossa época ali circulando. E o tema escolhido foi justamente sobre cotas raciais. E aí ele pediu para sentar de um lado quem era a favor da cota racial, do outro lado quem era contra a cota racial. E aí, no caso, ia ser um debate de um lado contra o outro, né? E eu fiquei no meu colégio, não, na minha sala, devia ter uns 30 alunos e deveria ter uns 4 ou 5 negros, né, entre meninos e meninas, 4 ou 5 pessoas negras, pretas, enfim. É, e eu fui o único dos negros que ficou do lado do ser contra a cota. Os outros 3 ou 4 negros que tinham, pessoas pretas que tinham na minha sala, ficaram do lado, né, de ser a favor de cotas. E aí, enfim, a gente fez separação e logo quando fez separação, o meu professor ele olhou assim e a primeira pessoa que ele pediu opinião foi a minha, assim. E ele falou assim, Gabriel, eu percebi que você é o único negro que ficou do lado, né, de ser contra cotas. E eu que já queria já começar por você, né, já que, enfim, acabou destacando por ser o único, começar por você, por que que você é contra a cota, né? E aí meio que voltou assim, os olhares todos para mim ali argumentar. E eu argumentei a mesma coisa que eu acredito hoje, claro que na época com muito menos argumento e muito menos ferramentas. E eu basicamente argumentei que eu acreditava que a cota racial ela era uma forma de de separar ainda mais dois grupos, né? E eu lembro que eu até argumentei, tipo assim, imagina dois pobres que cresceram na mesma rua, os dois muito pobres, dois amigos, né? Cresceram na mesma rua, nas mesmas condições, com os mesmos problemas financeiros, os dois sem pais, os dois sem, enfim, estudando em escola pública, os dois tendo alimentação precária, os dois, enfim, passando por todos os problemas que uma pessoa pobre numa favela passa. E um era negro e o outro era branco. E aí os dois chegam na hora da prova e um consegue passar para uma universidade usando a cota, o menino negro, e o branco não consegue. E aí você acaba criando uma separação entre dois grupos e eu achava isso errado, né? E eu basicamente argumentava isso e eu argumentava que eu era a favor de uma cota social, ou seja, nesse caso, esses dois meninos, né, poderiam acessar a universidade independente da cor da sua pele, né, e, enfim. E o meu pensamento não mudou muito. E eu continuo acreditando, na verdade, assim, eu acredito que o problema do Brasil não está nas universidades. E aí eu vou voltar aqui para mim. O problema do Brasil, perdão, nas universidades não. O problema do Brasil não está no ensino superior de uma forma geral, nas universidades, digamos assim. Então não adianta a gente querer resolver o problema lá. O problema do Brasil é na educação básica, o problema do Brasil é na escola pública. O problema do Brasil é que as crianças, os adolescentes, eles chegam a cada ano que eles vão mudando de série, eles vão indo, parece que eles vão desaprendendo, parece que eles vão esquecendo, eles não, na verdade, eles não aprendem. Então, o problema do Brasil está num déficit que vem lá da educação básica. Então, é comum você ver professores falando de estudantes universitários que não sabem escrever direito, né? Ou de professores que falam que talvez, esse dia eu escutei um caso de alguém que falou que o, eu acho que foi um dos hosts, né, do podcast Três Irmãos, e eles falaram que um dos um deles estudou na universidade e o colega deles estava fazendo engenharia e não sabia fazer conta de matemática básica, tipo assim, somar, multiplicar, dividir, diminuir. Então, assim, e isso é recorrente, assim, eu conheço muito os adolescentes e às vezes você olha assim e fala, cara, tem um déficit educacional muito grande de coisas simples, de coisas básicas.
Então, não adianta você chegar na universidade, você pegar esse jovem, dar uma cota para ele e falar, se vira aí, sabe? Então, o problema do Brasil não está na universidade do ponto de vista, o déficit não está na universidade, isso precisa ser corrigido antes. Então, assim, se é para a gente investir tempo, se é para a gente investir em melhorar a educação brasileira, não começa na universidade, não. Se é para a gente diminuir a desigualdade, por que então a gente não melhora o nosso ensino público, as nossas escolas públicas, para que o aluno pobre consiga ter uma escola pública de qualidade para competir com um garoto que está na particular? Né? Ou até mesmo no mundo ideal em que a escola pública é tão boa em que até o rico ele estuda junto com o pobre, porque os dois estão no ensino público, porque o ensino público é tão bom que o rico também quer estudar lá. Então, assim, só que isso leva tempo, né? Isso demora, isso é um projeto para 20, 30 anos, é um projeto de política pública para além de governo, para além de ideologia, é um projeto em que os políticos, a sociedade brasileira precisa de forma metafórica, né? Sentar e falar, vamos resolver isso. Existem alguns assuntos no Brasil que precisa sentar, né, do ponto de vista metafórico, e falar, vamos resolver, independente de ser de direita, ser de esquerda, independente de qualquer, vamos sentar. O problema é que isso não é feito no Brasil. Então, isso é uma política longa que vai demorar 20, 30, 40 anos para se resolver. E aí você pode pensar, e até lá? Então, vamos focar na educação básica e dane-se a desigualdade. Hoje não é assim, tá? Se já tem se é para usar cotas, que se use cotas, que se use cotas. Mas não dá para essas cotas ser baseadas em cor de pele. Não dá para essas cotas ser baseadas em características do tamanho do nariz, do tamanho do crânio, sabe? Isso é assim, é um negócio assim estranho, é um negócio problemático demais. Se é para usar cotas, que sejam cotas, sabe, baseadas no social, baseado na dificuldade financeira das pessoas. E se necessário for, que tenha a cota para que o estudante pobre consiga entrar na universidade e que antes, talvez, de ele entrar no ciclo regular ali da universidade, nas matérias regulares da universidade, fala, olha, você entrou por cota, então, olha, você vai, talvez, fazer um ano aqui de. Você já está na universidade, só que para você, como você veio por cota, se você precisou usar a cota, é porque talvez é o sinal de que você tem um déficit educacional, então a gente vai passar um ano aqui te preparando, você já está na universidade, ano que vem você vai entrar no ciclo normal de estudo, no cronograma normal, com as matérias que você vai fazer na faculdade, mas esse ano vai ser um ano aí em que você vai suprir essas carências, você vai ter aulas específicas para a gente suprir as carências de português, de matemática, daquilo que falta para que você ano que vem consiga entrar na universidade junto com os alunos que vão entrar lá em pé de igualdade do ponto de vista educacional com eles. Então, é, talvez isso seja uma maneira. Então, assim, se tem cotas, deixa a cota. Também não vai. Do jeito que o Brasil está hoje, tirar a cota também não vai melhorar o problema. Porque né, não é como assim, não, vamos tirar a cota e vamos melhorar a educação. É capaz e melhorar a educação básica. É capaz de tirar a cota e não melhorar a educação básica. Então, se é para usar cota, que se use cota, né? Então, eu também não vou cair naquela de, ai, falando mal, né, dessa menina, porque ela tá pagando porque ela roubou a vaga de alguém. Eu acho que isso é cair num simplismo, assim. Ela tá dentro de um contexto, ela tá dentro de uma realidade. Ela entendeu aquilo como sendo uma oportunidade para ela, e isso tá aí no nosso país. Isso é algo, é algo legal. Ela pode fazer isso, ela não cometeu nenhum crime. Enfim, talvez ela nem tenha a consciência de pensar que isso é imoral, sabe? Não no sentido de que ela é burra, ela é burra, então não tem consciência, não. No sentido de que, cara, possível você entender que, olha, eu entendo que eu mereço, sabe, essa oportunidade porque eu vim de uma condição inferior e ok, né? Embora eu discorde. Então, eu não faço julgamentos a ela, né? Igual eu vi gente fazendo, ela tá pagando por. Não, não acho que é por aí o caminho. É, E que se tem cotas, que tenha cotas, mas assim, cara, o critério para isso ser cor de pele, sabe? O Enem não tem, gente. O Enem não tem um entrevistador que vai olhar para você e vai falar, não, ele é negro, cancela, sabe? É uma prova escrita onde apenas o cérebro das pessoas está sendo testado.
Óbvio que tem os critérios, tem emocional, tem tudo isso, mas é uma prova teórica, é uma prova onde não está sendo levado em consideração a cor da sua pele. Então, assim, não dá para esse ser um critério para alguém conseguir ou não uma vaga, isso é muito complicado. Então, isso não vai resolver o problema do Brasil. Isso pode ser um tampão? Pode ser um tampão. Pode ajudar algumas pessoas? Pode ajudar algumas pessoas. Mas que se é para usar cota, que não seja por causa de cor, porque isso é uma questão muito problemática. E que se de fato pense em políticas públicas para que o Brasil consiga resolver o problema da educação básica, o problema da educação normal, né, da educação regular ali até o ensino médio, para que a gente consiga fazer com que os alunos possam ter mais acesso e mais oportunidades, né, a partir de uma boa educação e não a partir de benefícios, né? Então, é isso, gente. Esse foi o caso, tá? Da Ó, até esqueci o nome dela aqui. Esse foi o caso da Samília Ornelas, tá? Enfim, a gente vamos ver aí o que vai acontecer, como isso vai se resolver, tá? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você concorda comigo, deixa aqui no comentário. Se você discorda de mim, deixa aqui no comentário também. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos, tá bom? É muito importante. Então é isso, gente. Fiquem com Deus, um abraço e até logo.